Oi pessoal, bem-vindos ao curso de Picate, sessão 9. Vamos falar hoje sobre planejamento. A última sessão foi programação dinâmica e lá dentro tem um predicado em especial que esta área de planejamento faz uso desse predicado e torna Picate muito eficiente em resolver alguns tipos de problema. Muito bem, então recursividade, listas e programação dinâmica, entendemos que estejam de conhecimento de vocês. Alguns conceitos de grafos e árvores, como eu já expliquei anteriormente, né? Vamos aqui demandar novamente. Planejamento é um termo amplo e de vários domínios. Tá? Então, falar dos diversos domínios não dá. Eu vou falar o que não é o nosso contexto de planejamento. Então, quando se fala planejamento estratégico de emprego, planejamento de distribuir dividendos, planejamento de orçamento familiar, esse tipo, planejamento, enfim, metas operacionais, coisas do tipo, esse não é o nosso cálculo. O nosso cálculo é mesmo sobre números, certo? Então, não que esses tipos de planejamento você não consiga colocar números, mas o nosso planejamento, o nosso contexto é algo que envolva um ambiente, vários agentes, um ou mais agentes que tenham sensores, ações, modifiquem estados, objetos desse tipo. Então, o exemplo clássico, né, são os exemplos de robótica em geral, né? Você tem um robô, seja ele como for, estático ou móvel, um drone da vida, ele está recebendo entradas, e essas entradas ele está processando de alguma maneira esta mudança de um estado, de um conjunto de estado interno a ele. E para que ele receba isso e faça uma ideia de uma meta a ser cumprida, é necessário você delinear um conjunto de ações. Então, planejamento para nós é delinear um conjunto de ações para atingir um determinado objetivo. Essa sessão ela tem toda a teoria, como parte dela eu já tinha pronto, eu botei toda a teoria aqui de planejamento. Então, eu vou correr um pouco e vou me prender mais à ideia da nossa aplicação. Então, um plano, né, por assim dizer, é ter uma solução. Eu tenho uma solução. Essa área ela começou na década de 90, quando um pesquisador chamado Nilson ele fez uma linguagem chamada Strips, que foi de muito interesse e até hoje de muito interesse na indústria para a área de planejamento. Então foi o primeiro robô que até então e que se tinha uma ideia de um conceito de plano e de gerar um plano. Então é uma visão, né, lá da IA clássica, e é claro que evoluções tiveram, né, mas essa área não deixou de ter a sua importância. Atualmente existe uma linguagem para se descrever esses planos e encontrar esses planos. É chamada PDDL. Então, a área de planejamento, né, as pessoas utilizam muito este PDDL para fazer comparativos dos seus resolvedores ou solucionadores de plano. Qual o resolvedor que consegue resolver de maior eficiência um dado problema escrito em PDDL. Perfeito? Então, os planejadores hoje apresentam essa interface com um PDDL e Picate não fica de fora, tem essa interface com PDDL. Então,
os problemas da área de planejamento continuam, de novo, caem numa classe exponencial. São os problemas NPs completo, tá? Então, a ideia aqui é que através da programação dinâmica unida com algoritmos eficientes de busca, nós tenhamos resultados bastante interessantes com Picard. Então, um plano é uma sequência ordenada de ações. Por exemplo, você vai escalar o Everest, comprar um abacate, ou leite, ou uma furadeira, nesta ordem, né? Então, um plano de ir ao supermercado, ir à seção de frutas, pegar as bananas, a seção de leite, pegar uma caixa de leite, pagar tudo, ir na loja de ferramentas, enfim, você está descrevendo um conjunto de ações que você tem que fazer para chegar um dia lá, escalar o Everest, vamos supor, né? Que tenha que ter todos esses elementos aqui para um dia você chegar, escalar o Everest. Então, nós vamos sair, né, dessa parte da história e colocar isso aí em código, por assim dizer. Planejador é o software que vai gerar essa sequência de ações, né, que muda os estados até chegar a um estado final. Aqui peguei essa figura novamente assim, temos um ponto de partida e a pessoa tá no seu quarto, e aí a pergunta é, olha, eu tenho um mapa de como eu quero da minha casa, eu tenho um mapa, eu tenho um robô lá que vai buscar a comida para mim na geladeira, perfeito? Então o que esse robô tem que ter? Ele tem que ter algumas marcações de identificar, ele está no quarto, ele passa por um corredor, ele chega na sala de TV, ele passa pela sala de jantar, até chegar na geladeira, pegar o que tem que pegar e leva para você até o quarto. Muito bem. Então, esse problema aqui de trajetória, né, é um problema que dá para resolver com a área de planejamento. Perfeito? Então, esse é um dos problemas que nos interessa. O exemplo clássico é aquele problema que você tem fotografias e você vai descrever o que são cada uma dessas fotografias. Aqui você tem um braço de robô e você tem uma descrição de fatos que dizendo assim, olha, um bloco A está sobre o chão, sobre uma mesa. Então você diz assim, A está sobre a mesa. Então isso aqui é uma descrição da lógica de primeira ordem. Ora, algumas linguagens, até mesmo o strip, ele atende essa lógica de primeira ordem aqui. O bloco B está sobre a mesa. O bloco C está sobre A. Enfim, tudo isso é bem importante. Então você tem estados e você tem que descrever depois, são ações para serem feitas para chegar num estado final como esse daqui. Aqui nós temos desse mesmo problema aqui, uma situação, por exemplo, bloco A, B e C, todos os três estão no solo. Por exemplo, se eu fizer uma movimentação com o bloquinho vermelho, posso colocar sobre o azul. É o que nos interessava? Sim, pode ser o que nos interessava. Se eu fizer uma movimentação e colocar o verde sobre o vermelho, eu vou chegar a um estado final que era o que eu queria. Porém, o que acontece? Eu tive um bloco aqui, eu tive um estado de saída e cheguei lá num estado objetivo, no goal, na meta a ser atingida. Aqui o vermelho sempre está indicando aqui a direção, digamos assim, positiva, né? Ou seja, aqui deu certo. Porém, olhem só a enormidade de estados que tudo isso pode acontecer. Por exemplo, o robô pode colocar o azul sobre o verde, o vermelho sobre o verde. Era algo desejável? Não, não era desejável.
Enfim, essa combinação aqui era desejável? Não. Enfim, essa explosão combinatorial é presente. Como vai se contornar? Através de uma função heurística, ou seja, alguma maneira de cortar alguns estados indesejáveis. Então vai depender de problema a problema e você contornar essas situações. Mas o mais importante aqui é que eu tive que descrever uma ação. Eu saí de um estado inicial, cheguei num estado final, que era o desejado, e eu fiz algumas ações tipo o braço do robô está livre, pegue o bloco e não sei o que. Esse exemplo aqui é clássico, vocês vão encontrar em todos os livros de IA. Não vai ser esse exemplo que nós vamos apresentar aqui. Aqui tem algumas definições do que eu já acabei de falar, e a única coisa do diferente, né, é aqui, ó, estado S1 tem que vir antes do estado S2, tem que vir antes do estado SN. Ou seja, a ideia é que exista uma sequência, e essa sequência não pode ser de alguma maneira trocada, né? Então isso é algo bem importante. Ambiente, estado inicial, objetivos, foi o que nós acabamos de falar. Percepção ou entrada sensorial, né, pode vir de um cheiro, de uma brisa, de uma luz, som, posições, coordenadas, vizinhança. A ação é o que vai efetivamente provocar uma mudança de estado. Essa ação, o Picatte vai ter ela pronta para você descrever ela. Uma ação, ela pode ter um repertório, um vocabulário do que a gente chama de operadores, de atuações atômicas. Então, por exemplo, pegar X pode ser uma atuação, uma ação, mas ele na verdade, pegar X descreve a ideia de um operador, pegar X. A combinação de um ou mais operadores pode levar leva a uma descrição de uma ação, né? Para quem está iniciando nessa área, sempre tem uma confusão aqui, às vezes pode ter uma confusão. Uma ação é um conjunto de um ou mais operadores aqui combinados. A ação, ela é condicional, o operador não. Essa é a principal diferença. Se você tiver condição, aí é uma ação. Se você não tiver condição, é um operador. Pronto. Essa é a ideia de quando você for fazer um projeto com um planejador. Heurística é algo que vai te medir, te dar uma indicação se você está se aproximando ou não do seu estado final. O exemplo que nós vamos pegar para ilustrar toda a sintaxe do Picatte aqui é um quebra-cabeça que você já deve ter visto, o 3x3. Nós vamos fazer aqui um 2x3. Obviamente que o 3x3 seria uma extensão do 3x3. Tá ok? Então, tanto faz ser um 3x2 como um 2x3. Tá ok? Esse exemplo é pequeno? Bom, não tão pequeno. Vejam que quando você sai aqui de um estado inicial, você sempre vai ter uma ideia de duas possibilidades. Por que duas possibilidades nesse caso? Neste caso, porque você pode ter aqui uma janelinha deslizando para a esquerda, então você pode pegar aqui o 5 e ir para a esquerda ou o 5 e ir para a direita. Então, esse quebra-cabeça 2x3, né, ele pode ter ele indo para a esquerda ou ele indo para a direita. Ou ainda, a célula que estava em branco aqui, vamos supor, pode ter o 4 subindo. Perfeito? Mas a ideia é que sempre sejam duas, tá? O 5 aqui, ele está exatamente aqui, ele está sendo movimentado, ele não ficou aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, quais ações que podem ocorrer? Este descer, esse vir para cá, ou esse vir para cá. Então, nesse caso, 3 ações possíveis. Perfeito? Se a janelinha tivesse vazia aqui, então seriam 2 movimentos possíveis. Muito bem. A ideia do movimento aqui
vai se fundir ao conceito de ação. E essas ações é o que nós vamos descrever na linguagem Picard. Perfeito? Então, nós já vamos escrever já em código e já vamos comentar o código, como vai ser feito. E sim, vejam a quantidade de combinações possíveis, e é obviamente que alguns desses estados aqui eles vão se repetir, né? Sim, dá muitos estados? Dá, mas a máquina calcula, tá? Isso não é um problema seu. O seu problema é pensar uma maneira de como modelar este problema aqui, né? Então, é um exemplo pequeno? Sim, mas ele contém muitos estados possíveis, viáveis e até chegar num estado final desejável. Então, para esse exemplo, digamos que o estado final seja aqui uma sequência do tipo 1, 2, 3, 4, 5 e eu tenha no meu joguinho, olha, é uma linha 2×3. Então eu tenho no meu joguinho espaço vazio 1, 5, o 2, o 3 e o 4. E a ideia é que chegue a 1, 2, 3, 4, 5, vamos supor. Muito bem. Primeira parte é identificar que essas peças, as peças, os lugares dessa matriz aqui vão tomar valores fixos. Então a casa A sempre vai ser essa primeira casa aqui, a B esta daqui, a C esta, a F essa daqui. E como é que nós vamos trabalhar? Ora, se tem um espaço vazio aqui, eu preciso descrever que se a casa estiver vazia, eu posso movimentar B ou eu posso movimentar D para cima, ou B para a esquerda ou D para cima. Isso que eu estou descrevendo, isso que eu estou falando, nós vamos escrever em linguagem de computador. Essa é a ideia. Aqui nós temos um import datetime, que é para coletar estatística, e um import planner, que é para utilizar, vejam que esse tem ponto também, assim, porque esse é um predicado, né? O import é um predicado, ele não é um metacomando como o table, então ele tem um ponto aqui, final. Então, essa ideia aqui das 3 primeiras casas, da linha seguinte, das 3 outras, exatamente o tabuleiro que nós estamos trabalhando. A, B, C, D, E, F. Tá? Por que nós estamos enfatizando esse ponto? Porque vai ter na descrição da ação, nós vamos estar mexendo com essas variáveis. Então esse problema só tem 6 variáveis. Então, ok? Então nós precisamos descrever um estado inicial, 0, 1, 5, 4, 3, 2, onde o 0 é a casinha vazia, 0, 1, 5, 4, 3, 2. Esse é o meu estado final. E quanto vale o estado final? O estado final, 1, 2, 3, 4, 5, 0. Então a ideia é que aqui vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 0. Esse é o meu estado desejado para esse problema. Ok? Então, vai aparecer, voltamos ao nosso index, que é útil. Isso poderia vir de um arquivo sem problema algum também, né? Estado inicial, já estou chamando de estado inicial, predicado, e vamos utilizar aqui uma lista. Já que o problema é pequeno, né? É um problema 2×3, né? Então sabemos aqui, respectivamente a letra A, B, C, D, F. Entendido? Vamos ter a função, algo muito especial do planner, é o final. Então o final tem que estar presente no planejador. Então no caso aqui eu estou descrevendo ele por uma lista nessa sequência aqui, de novo A, B, C até F. E estou dizendo aqui, para chegar aqui, isso aqui é uma verdade e ponto final, e é uma parada. Poderia ter simplesmente um pontinho aqui, poderia ser, mas eu preferi colocar o true aqui para evidenciar esse caráter. Agora nós vamos descrever cada uma das ações possíveis no tabuleiro.
São muitas? São, mas elas são bastante parecidas. Então vai aparecer um predicado com backtracking que ele vai ter alguns elementos. Basicamente sempre vai ser assim: o estado corrente, o novo estado, a ação que foi feita e um custo se você quiser associar a esta ação. Backtracking, por quê? Porque eu tenho que descrever todas as ações e a última tem que ser disparada aterrada. Então, em geral se coloca que o custo se você quer que sejam equânimes o disparo de todas as ações, a gente coloca um custo igual para todos. Não estamos colocando prioridade para nenhuma delas. Depois vem um conjunto de condições. No caso aqui, eu vou descrever a ação movimentar para cima, movimentar para nesse caso aqui, para cima. Vejam, a condição é que a célula A esteja vazia. Então, se a célula A estiver com igual a vazio, eu vou trocar, aonde na primeira posição o D. Quem é que estava lá na letra D? Não sei, certo? Então na letra D, subiu no lugar do A. Quanto vai o A? Também não sei, só sei que na letra D, na posição D, ficou vazio. Então o meu novo estado é um vazio com a letra A. Então a letra D subiu, certo? Aí o novo estado é esse daqui. Na ação que foi disparada, isso é muito importante para imprimir a saída. É uma dica aqui que eu estou passando, que toda ação, quando você diz assim, olha, eu quero que ela, na verdade é que eu estou movimentando para cima a célula D, que vai ter um número, que eu vou imprimir esse número, e logo eu adiciono o novo estado modificado. Por quê? Porque quando ele imprime aqui esta ação aqui, ela só vem a ação efetivamente que eu coloquei. Agora eu estou adicionando aqui nessa tupla o estado. Aí fica muito mais fácil para você imprimir a sequência de estados com a ação disparada que provocou aquele estado, aquela nova mudança. Ponto. Então aqui nós temos a ação mais o estado modificado. De novo, eu faço agora uma outra variação. Se a célula está vazia, se a célula está vazia, no caso, perdão, aqui tem, vamos olhar aqui esse código aqui que se o A está vazio, no caso aqui o A ficou em vazio, ele desceu, então aqui foi para baixo, aqui no caso tem que ser a letra D. Vamos ver só se no código ele já estava corrigido aqui. Só um minuto. Na letra D aqui, nesse caso é um movimento para baixo da letra A. Então a condição aqui, esta condição é que tinha que estar vazio. Ctrl Alt mais, perfeito? Então depois eu já atualizo esse código lá. Ele passou, né? Porque eventualmente o que vai acontecer? Às vezes essa regra aqui não foi disparada, mas outras foram disparadas que contornou esse problema aqui. Ótimo que tenha ocorrido esse problema, esse detalhezinho aqui, E nesse momento que a letra, aqui a letra A, ela desceu, né, para a casa D estava vazia, né, eu fiz uma movimentação de A, tá certo? A execução desse código, depois a gente vê ela no final, já com essa modificação aqui. Alt Tab, voltamos. E assim, vou descrevendo para todas elas, né? Temos muitas descrições, sim, esquerda, direita,
Ó, aqui foram algumas movimentações, uma para cima e uma para baixo. Esquerda, direita, mesma coisa, ó. Esquerda, direita. Então, basicamente é sempre as condições. Estou usando aqui em inglês, é que este programa estava em Bprolog, feito pelo Hakan, e aí eu passei ele para Picate, né, e fiz uma pequena modificação nele. Então, e no programa main, olhem como é que está tranquilo, claro para ler. Ó, estado inicial que foi lá no index leu. E aqui chamou um método que tem vários métodos disponíveis, certo? Então, os vários métodos disponíveis aqui, ó, um deles é o que mais se usa, ó, é o Best Plan Unbounded, ou seja, é o melhor plano sem limitar uma profundidade. E aqui a lista de ações que eu chamei de soluções de ações. Aí eu coloquei aqui um print ln. Esse print ln tem a formatação aqui de letra minúscula. O estado inicial, criei aqui uma funçãozinha para escrever. Criei uma outra função para listar aqui a lista de ações, o tempo total e o número de movimentos. Nem utilizei aqui o estatístico que eu poderia ter usado. De novo aqui. Aqui é o útil, porque muitas vezes você quer achar mais de uma solução para este problema. Então, nesse caso, você descomente isso aqui e todas as soluções serão encontradas nesse momento. E aqui para você vai ter a mensagem aqui ao final de todas as soluções. Então, ao executar esse código aqui, se chama Picate Puzzle 23, ele vai imprimir a solução, ó, mova para a esquerda 1, depois o outro para a esquerda, o outro para cima, pedra 2 para cima, pedra 3 para baixo. E se vocês acompanharem aqui, ó, o estado inicial, aí primeiro ele foi esse daqui para a esquerda, ó, depois esse veio, depois esse aqui trocou, veio para a direita, e assim vários estados foram passando, foram um total de 7 estados, até chegar ao estado final esperado. Então o estado inicial era este, né? O estado final era esse, o estado inicial era esse aqui, e o final é esse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 0, que era o final esperado. Vamos aproveitar, vamos executar, já que o código foi feito com uma pequena mudança ali, né? Então vamos só assegurar que ele foi salvo, Ctrl S, Alt Tab, deve dar uma resposta um pouco diferente, mas Puzzle 23 Planner. Então esse é o código. Então, ó, quantas ações? Permaneceu, mas se vocês depois compararem o que está aí no slide, que eu vou manter esse slide, até mesmo porque deve ter uma pequena diferença com esse daqui, com esse resultado, ó, ele chegou a mesma, deve ter uma outra passagem aqui de uma ação que foi diferente. Aqui era o estado inicial e esse aqui é o estado final, que era o estado desejado. Só mandamos imprimir aqui o estado final, mas o estado inicial, mas nós podemos rapidamente mandar imprimir aqui o estado final. Então nesse caso, esse é o estado inicial. Mas ele está na lista de ação, só se eu removi para o código não ficar muito longo, porque senão nós teríamos que pegar aqui, no caso, estado final, né, que já estaria aqui. Eu removi aqui porque senão ele iria ficar muito longo aqui de pegar do predicado final. Tá ok? Então, foi interessante que aconteceu esse detalhe dessa mudança, né? Mas o planner depois, se vocês quiserem acompanhar aqui passo a passo do que foi feito, nenhuma ação foi violada. E lá provavelmente, como
como no código que tinha aquela letrinha lá trocada, ele deve ter contornado o problema, mas chegou no mesmo número de passos. Muito bem. Continuando, né? O que você efetivamente precisa saber para usar esse planner aí, né? No meu Git tem vários exemplos. Esse planner do Picat eu já testei com alguns problemas bem difíceis, né? Ele é bem eficiente. Você precisa aprender esse módulo planner aqui, importar ele. O predicado final, que ele pode ser um pouquinho mais sofisticado, né? Então ele pode exigir alguma coisa de um custo, etc, etc. Enfim, algumas coisas você pode pedir para esse predicado que seja abaixo de um determinado custo, enfim, né? E o predicado action, esse sim, então é o predicado final que você precisa, que está ali bem simplificado no nosso código. Ele foi simplificado, né, propositalmente. Está aqui, ó, o nosso final só tem um valor final, mas pode ter outros argumentos para você constar e garantir que era isso que eu queria ou não. Então a ação o estado é corrente, a ação disparada é essa e o próximo estado vai estar aqui armazenado. Aquele macete que eu disse assim, puxem essa tupla aqui e adicionem o próximo estado aqui dentro, que vai ficar bem mais fácil na hora de imprimir a saída. Bom, a eficiência desse planner aqui tem duas coisas. A busca em profundidade, que é uma busca relativamente rápida, e muitas variações, e a PD, né? O uso do tabling, né? Da tabulação que tem dentro dele. Ou seja, essa tabulação vai evitar o quê? Estados repetidos. Se o estado já passou, esse aí ele não vai andar por esse ramo. Perfeito? Ele vai calcular uma nova instância e vai fazer um sistema de outras heurísticas de limitar a profundidade dessa árvore, ou cada vez que encontrar um valor melhor, vai avançar por um ramo mais promissor, né? Então, o planejador disponível no Picat são de dois tipos. Um com a profundidade limitada e outro com a profundidade ilimitada, que é esse aqui, que vai depender dos teus limites, do teu computador, do que você tiver. Então foi esse daqui que nós utilizamos. Esses dois tipos apresentam muitas variações. Então, essas muitas variações aqui, você tem que recorrer ao manual para ver aproximadamente o que você deseja. Então, no exemplo aqui aplicado, foi simplesmente esse aqui. Eu quero o melhor plano e custe ele o que custar. Claro, o exemplo era pequeno, né? Então, reflexões finais. Planejamento é uma área de problemas NPs, uma área muito ampla de importância na indústria, e a ideia é descobrir sequências de ações. Foi como ali nós descobrimos as movimentações das peças. Em geral, os programas escritos em PDDL, eles são rapidamente e facilmente portáveis para Picat, né? E num uso mais restrito, você pode rodar os modelos de PDDL diretamente em Picat, fazendo algumas mudanças. No site do Bartak, ele tem muitos exemplos escritos em PDDL rodando em Picat. A próxima sessão nós vamos atacar o último assunto, que é programação por restrições, que também vai buscar resolver problemas que a gente diz assim, exponenciais, por assim dizer, problemas difíceis. Tá ok, pessoal? Então, por hoje foi planejamento. Vejo vocês na próxima aula sobre programação por restrições. Ok? Até lá, façam um bom proveito, estudem um exemplo, e foi ótimo ter dado aquele
problema e que a gente salvou e o código, e eu não vou alterar o código aqui em questão. Tá bom? Até lá, vejo vocês aqui na próxima aula.